Bom, eu sou a Natasha, eu sempre gostei desse mundo da confeitaria e tudo mais. E foi o que eu sempre quis fazer da minha vida, porém comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer bolos para vender, só que eu senti que eu podia saber mais, aprender mais. E foi quando eu conheci a página da Bru. Então eu fiquei namorando o curso dela um tempão, até que um dia eu comprei e assim, mesmo sem grana e tudo mais, eu comprei por impulso, eu tinha falado isso no e-mail pra ela. E foi tão assim, louco fazer, porque eu aprendi tanta coisa e eu vi que eu melhorei tanto, sabe? Eu comecei a vender os bolos que eu já vendia, mas eu vendi agora com o que eu aprendi com a Bruna. E assim, minhas vendas dispararam, eu pude pagar até o curso que eu tinha parcelado. E quando eu fui selecionada para vir pra aula hoje, eu até tinha falado pra Bru que eu sempre quis fazer gastronomia, que era um sonho assim da minha vida, só que eu acabei fazendo outro curso, me envolvendo numa coisa que eu não estava tão feliz, e acho que fazer o curso dela, aprender aquelas coisas, foi meio que uma sementinha assim de coragem para eu ir seguir o meu sonho. Então hoje eu faço gastronomia graças a ela e tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo, e é isso. Meu nome é Raquel, sou do Rio de Janeiro, tenho vou fazer 31 anos. Conheci a Bruna através do Instagram dela, né? Eu segui o Instagram dela do apartamento e lá ela divulgou o trabalho dela como Cake Love. E aí que eu passei a conhecer e descobri o Buttercream, né? Que ela trabalha. E me encantei com o tipo de bolo que ela faz, bolo alto. E estou começando agora a fazer bolos. Ainda não faço isso como renda, né? Eu tô aprendendo ainda, mas eu pretendo futuramente ter isso como uma fonte de renda extra no meu trabalho. E, nossa, assim, eu nunca tinha feito bolo de aniversário, casamento, nem nada do tipo antes. E quando eu conheci o curso da Bruna, me deu muita segurança, porque eu sei que se eu fizer um bolo, posso colocar num carro, um bolo de 2 andares, 3 andares, que eu vou ter totalmente a segurança de que ele não vai cair. Então isso pra mim foi um diferencial muito grande, sabe? Ela transmitia essa segurança pra gente e me dá força pra poder continuar e tirar disso o meu trabalho, né? Tentar tirar uma renda disso. Acho que isso foi o principal, assim, o diferencial que eu vi nela, sabe? E a paixão dela pelo Buttercream que me fez ficar encantada também. Oiê, eu sou a Bruna Rebelo da Cake Lover e durante essa semana na nossa Masterclass eu vou te ensinar a fazer um bolo perfeito. Eu sei que pode soar forte demais ou bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse vivenciado isso durante toda a minha carreira e principalmente ter tido os exemplos reais, muitos exemplos dos meus alunos, eu também duvidaria. Mas eu vou deixar aqui uma palhinha para você de alguns comentários, alguns depoimentos reais dos meus alunos que eu sempre posto nas nossas redes sociais. Eu poderia te mostrar muito mais, mas eu acredito que já dá para você ter um gostinho do que vem pela frente, né? Antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu quero te contar um pouquinho do porquê e como que eu surgi nesse mundo do bolo e te falar um pouquinho da minha experiência. Eu não sou aquela pessoa que desde pequena via a mãe na cozinha ou a avó e se apaixonou pela confeitaria e assava bolos no forninho de brinquedo, ou que sempre teve uns sonhos, né, de ser confeiteira. Na verdade, eu sempre fui muito perdida. Eu nunca soube o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu não vou me aprofundar muito na minha história. Você pode ver um vídeo que a gente tem no nosso canal do YouTube, em que eu conto tudo desde o começo, mas eu quero te falar um pouquinho sobre como eu surgi nesse mundo de bolos, né? Como que foi a minha trajetória. Mas em matéria de bolos,
eu sou um pouco como você. Eu sempre quis entregar um bolo lindo para o meu cliente, que tirasse o fôlego da pessoa, que fosse muito gostoso. Mas, na verdade, o que aconteceu comigo é que eu sempre tive muito problema, né? Eu sempre tive muitos problemas com o bolo. Então, ou o bolo eu tirava da geladeira para confeitar e o bolo caía na minha frente, ou ele caía no transporte, ou o cliente me mandava foto depois, Bruna, olha, o bolo tá cedendo, o bolo tá caindo. Então, assim, eu sempre tive muito problema com relação a isso. Por isso que é um assunto que eu bato muito sempre na tecla, né? Não adianta você fazer um bolo lindo por fora, que seja gostoso, mas que não vai durar nada na mesa do seu cliente. Por isso que é um assunto que eu sou muito insistente hoje em dia. Mas, nossa, eram tantos problemas que eu tinha que eu cheguei a desistir de ser confeiteira. Fiquei 1 ano parada, assim, sem fazer absolutamente nada com açúcar. Nada. De tanto pavor que eu tinha. E quando eu resolvi voltar, porque, é claro, né, a gente tem um dom, tem um sonho, a gente não aguenta ficar fora daquilo. Quando eu resolvi voltar, eu falei, mas agora vai ser diferente. Agora eu vou estudar, agora eu vou me estruturar e eu vou conseguir. E foi o que eu fiz, eu meti cara em livro, em vídeo, fui estudar, fui atrás de referências, fui atrás de vídeos. Então, assim, eu estudei muito e o que aconteceu? Meus bolos continuaram caindo, só que eu já sabia o que estava acontecendo, né? A cada erro que eu tinha, eu conseguia vir com uma solução. E foi aí que eu cheguei na minha massa perfeita, no meu recheio de ponto correto, na minha montagem correta. E eu cheguei na fórmula para não ter mais problema. E é isso que eu divido hoje com você, né? E com os meus alunos. Hoje eu aprendi essa fórmula aí de bolo perfeito para não ter acidente. No meio de tudo isso, eu descobri o Butter Queen, que deixou tudo ainda mais perfeito. E foi aí que eu consegui dar aquele toque que eu queria e que faltava pro meu bolo. Eu sou formada em gastronomia, isso me ajudou muito a desenvolver as minhas receitas, a desenvolver os meus materiais, me ajudou muito nessa parte. Mas hoje eu fico muito feliz e muito grata que eu posso dividir isso. Tudo que eu aprendi, hoje a gente tem mais de 3 mil alunos nos nossos cursos online. E por que eu ensino? Por que eu não continuei fazendo bolo, por exemplo? Na minha época que eu fazia bolo, tudo que eu queria era ter achado um professor que tivesse me dito isso. Tivesse me dito, eu tô te ensinando essa massa, eu tô te ensinando esse recheio, só que você tem que fazer assim, assim, assado. Senão vai acontecer isso, isso e isso. E não simplesmente me ensinar uma receita. Eu sempre falo isso para os meus alunos em geral. Receita a gente acha no Google. O que eu gosto de ensinar para você é técnica do que eu aprendi, para você não sofrer mais com o que eu sofri. Se eu tivesse tido um professor que tivesse falado isso para mim lá naquela época, eu não teria sofrido tanto perrengue. Então é por isso que eu virei professora. Eu encontrei a minha paixão e a minha vocação para ensinar aquilo que eu aprendi tendo tanto perrengue nessa vida de bolo. Baseado em toda a minha experiência, em tudo que eu já vi, inclusive os meus alunos cometendo ou as pessoas me falando, por que as pessoas geralmente erram numa montagem de bolo? E vamos frisar aqui que eu tô falando de um bolo de altura alta, né? Não um bolo de altura dupla, aqueles gigantescos lá que vocês estão acostumados a me ver fazendo. Mas um bolo padrão que eu faço, que tem aí seus 15 centímetros de altura. Onde normalmente as pessoas erram? As pessoas erram, vamos começar pela massa, né? Massa, quando a gente faz um bolo de 15 centímetros de altura, eu vou aqui só exemplificar para vocês. Isso daqui é uma forma de 10. O bolo de 15 vem até aqui. Então, onde que a pessoa erra? A pessoa erra primeiro na massa, né? Não é qualquer massa que suporta um bolo desse. Então a gente precisa da massa certa. Depois, recheio, a consistência do recheio. Se eu colocar um recheio muito mole, o recheio vai vazar, meu bolo vai criar barriga, ele pode molhar demais a minha massa e minha massa quebrar. Molhar o bolo demais, né? Eu sei que brasileiro fala que ama bolo encharcado, mas se você tem a massa certinha, molhadinha, você não precisa fazer todo esse processo, né? E correr esse risco com o seu bolo. E além disso tudo, ainda não dá um tempo correto de descanso entre as etapas. E o que eu vou te mostrar
é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua etapa. Confeitaria é uma ciência exata e você tem que seguir tintim por tintim. Então, vamos agora para a nossa parte prática. Eu vou te falar sobre todos os princípios básicos aí que você precisa saber na hora de fazer a montagem de um bolo perfeito. Vamos começar pela nossa massa. Eu vou falar com você hoje sobre massa amanteigada. Eu já tenho a minha massa pronta. Essa massa, ela tá bem firminha porque ela tava na geladeira. O que acontece? Você não pode fazer isso, por exemplo, com um bolo, um pão de ló, uma genoise, que são bolos de métodos espumosos. Mas qualquer tipo de bolo que siga um outro princípio, você pode deixar descansando na geladeira, por exemplo, por até 24 horas. Quando a gente coloca a massa do bolo na geladeira, a gente interrompe a ação do fermento. O fermento dorme. Então ele tá lá descansando. A hora que a gente quiser assar, eu só tiro da geladeira um tempinho antes, para dar esse descanso para a massa, né, para o fermento começar a se reativar e não ter um choque térmico dentro do forno. E eu já posso utilizar normalmente. Essa massa também, e vários outros tipos de massa de bolo, a não ser as de método espumoso, vou falar um pouquinho para você sobre os métodos, tá? Acho que é legal você saber. Método espumoso é quando a gente tem a base do nosso bolo batida de ovos com açúcar, né? Quando a gente espuma os ovos e parte dessa base, desse princípio, para fazer o restante do nosso trabalho, o restante da nossa receita. Método cremoso, que é o método da massa amanteigada, é quando a gente bate manteiga com açúcar até virar um creme. E aí a gente começa a adicionar o restante dos ingredientes. Não é uma massa que é aerada, que tem adição de ar igual ao método espumoso. O método cremoso é uma massa mais cremosa, né? Por isso que a gente bate o creme para depois adicionar os outros ingredientes. Massas de método espumoso não dá pra gente guardar na geladeira nem no freezer, porque a gente perde a ação da aeração dos ovos. Então, se você congelar e você deixar na geladeira, ela começa a baixar e aí a hora que você joga no forno, ela não cresce mais. Mas massas de liquidificador, massas à base de óleo, massas de método cremoso, pode deixar até 24 horas na geladeira e pode congelar a massa crua, já com fermento. Depois a gente só retira, espera sair um pouco do gelo. Quando tiver congelado, a gente primeiro descongela na geladeira, até ela perder aquela dureza, né, do congelador. Tira um pouquinho, uns 10 minutinhos só antes, e depois a gente assa. Então essa massa aqui minha, ela tava na geladeira, tava lá descansando bonitinha, esperando eu assar ela. Então, ó, ela já tá aqui uns 10 minutinhos fora, já tá na temperatura correta. A principal pergunta que eu recebo quando eu tô falando de massa amanteigada, ou a principal, né, objeção da pessoa quando eu falo de massa amanteigada, é me falar que um bolo de massa amanteigada é um bolo duro, é um bolo seco, é um bolo que brasileiro não gosta. E eu vou te falar que isso é mentira. Se você tiver a massa amanteigada correta, você vai ter um bolo úmido, um bolo molhado, não é um bolo encharcado, né? Um bolo úmido, um bolo molhado é totalmente diferente de um bolo encharcado. É um bolo úmido em que você sente o sabor de cada etapa quando você coloca na boca, né? Isso é muito gostoso. Quando você corta um bolo e você sente o recheio, você sente a massa, você sente a cobertura, você sente cada etapa. Quando a gente tem um bolo encharcado, a gente sente como se a gente estivesse comendo uma coisa só, né? A gente não sente a etapa de cada coisa que a gente está colocando na boca. A gente não sente que é um bolo, que não é uma sobremesa, é um pavê, é uma coisa encharcada. Isso é um bolo molhado, uma massa amanteigada faz um bolo molhado, um bolo úmido e um bolo muito saboroso, né? Massa amanteigada tem muito sabor. É claro que quando ela fica na geladeira, ela fica mais firme, que é o que permite a gente a fazer todo esse trabalho que eu chamo de bolo perfeito. É essa massa, porque quando ela vai para a geladeira, ela fica um bolo mais firme. Mas mesmo assim, se você comer gelado, você vai gostar. Mas se esperar meia horinha para comer, o bolo tá perfeito. O bolo fica úmido, fica saboroso, fica uma delícia. Aqui eu vou te falar um pouquinho sobre tipos de forma antes de a gente colocar aqui dentro. Aqui eu tenho duas formas, as duas têm 10 centímetros de altura, só que uma tem um fundo fixo e uma tem o fundo removível. Qual é melhor? Eu gosto mais da de fundo removível, porque pra mim é mais prática, não preciso untar nada, não preciso fazer nada,
e a minha forma tá pronta e eu ainda uso essa forma para fazer a montagem do bolo. Mas se você só tiver de fundo fixo, pode utilizar de fundo fixo sem problema nenhum. O que você vai precisar fazer é colocar um disquinho de papel manteiga lá no fundo para ser fácil de você virar o seu bolo e conseguir desenformar ele. Na hora de assar o seu bolo, você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode pegar o total da sua massa, colocar aqui na forma, dividir o total da massa em duas assadeiras e ter um bolo mais alto que vai ser dividido em duas fatias cada um. O meu bolo padrão tem 4 fatias de massa de bolo. Então, eu posso assar a minha massa dividida em 2 e ter um bolo mais alto para eu cortar no meio. Ou eu posso assar camada por camada. O que você precisa saber para fazer um método ou outro? Você precisa conhecer principalmente o seu forno. Se você tem um forno que é muito potente, que é muito forte, ele pode ser ruim para assar a sua massa alta. Porque ele vai assar tudinho por fora, vai assar aqui e vai começar a queimar a lateral e o topo do seu bolo e o meio vai ficar cru. Não vai conseguir fazer todo o processo de cocção se o seu bolo tiver uma temperatura muito alta. Então, o que eu peço para você primeiro, antes de fazer um processo ou outro, é conheça o seu forno. Independente se ele é a gás, se ele é elétrico, o que você precisa saber? O meu forno, por exemplo, eu tenho um forno elétrico que já tem uns 6 anos de uso. Eu asso meu bolo nesse forno a 170 graus exatos. Eu já assei o mesmo bolo no mesmo forno, só que um forno diferente, da mesma marca, o mesmo modelo, só que em um forno novo, por exemplo, ele tem que ser 180 graus. A 170 graus, o bolo ficou cru. Então, eu tenho que saber primeiro o ponto exato que a massa tem que ter. Então, se depois de 25 minutos, 30 minutos de forno, o seu bolo já estiver muito dourado em cima, muito assado, né? Você perceber que ele já está começando a passar do ponto, tem alguma coisa errada. Lembra que eu tô falando isso de bolo de altura para cortar no meio, tá? Aquele bolo mais alto. Então, assim, se você for assar camada por camada, vai assar rapidinho no seu forno, você tem pouca massa na assadeira e isso vai te ajudar nesse processo. Só que aí você tem que ter mais forma. Ah, mas eu só tenho 2. Guarda a massa na geladeira. Lembra que eu te falei que ela pode descansar por até 24 horas na geladeira? Ah, eu não tenho essa forma de 10 centímetros. Assa na baixa que você tem e faz camada por camada. Então você tem que primeiro saber o material que você tem, conhecer o seu forno, saber de todos os seus equipamentos antes de começar a fazer a sua receita. Outra coisa extremamente importante é fazer aquilo que a gente chama de mise en place. Você tem que separar todos os seus ingredientes. Porque já pensou? Você tá lá batendo o seu bolo e esqueceu o fermento. E aí, né, você vai perder uma receita, sendo que você podia ter deixado isso tudo separadinho. Então, sempre isso. Sempre forno pré-aquecido. Leve isso como regra para assar qualquer tipo de bolo. Né? O nosso processo de fermentação, ele começa no calor. E se você colocar no forno frio e começar a esquentar aos poucos, o seu fermento ele vai começar a reagir bem devagarinho. Então ele pode, né, formar um vulcãozão, estourar. Então cuidado com isso. O forno sempre pré-aquecido. Aí aqui, ou eu coloco toda essa massa aqui dentro, porque aqui eu tenho meia receita da minha massa manteigada, ou eu coloco uma camada. Eu vou colocar tudo. Ah, mas a forma... Não vou untar a forma, já vou te explicar o porquê. Então eu vou assar aqui a minha massa completa sem untar a minha assadeira. Lembrando que eu estou usando um fundo removível. Se eu tiver no fundo fixo, um papel manteiga embaixo. Se eu quiser, posso colocar um pouquinho de desmoldante aqui no fundo dessa assadeira. Mas eu vou te explicar o porquê que a gente não assa. Vou regularizar a minha massa, deixar ela mais retinha e vou levar ao forno pré-aquecido. Ah, Bruna, mas vaza, né? Pode vazar. Coloca uma forma embaixo, né? Coloca dentro de outra forma e assa seu bolo. Agora, por que eu não unto minha assadeira? Nem se eu tivesse fundo fixo você pode untar. Quando a gente unta as laterais da nossa assadeira, do nosso bolo,
O nosso bolo tá crescendo aqui, ó, lindo, maravilhoso. Perfeito. Para que ele chegar lá em cima, se ele encontrar uma objeção aqui, ó, no meio, a gordura aqui, nas laterais, na parede da forma, ele tá crescendo lindo, maravilhoso, reto, ele vai fazer assim. Ele vai virar um cone, né? É por isso que a gente não unta a nossa forma de bolo. Gente, lembra que eu tô falando aqui sobre bolos pra gente montar um bolo de festa, tá? Eu não tô falando aqui de forma de buraco no meio, de qualquer outra coisa. Estou falando específico desse tipo de bolo. Então, se você tem uma forma com fundo removível, não precisa passar nada. Se você se sentir um pouquinho mais seguro, pode passar um pouquinho de desmoldante só no fundinho, um sustinho. E se você tiver de fundo fixo, coloca um pedacinho de papel manteiga no fundo e assa seu bolo. Simples assim. Então, quando eu falo de desmoldante, é disso daqui que eu tô falando. Aqui eu tenho duas marcas, mas você não precisa usar uma marca específica. Isso daqui é gordura em spray, né? Isso daqui ajuda muito a gente na hora de fazer esse tipo de trabalho. E quando eu falo um sustinho de desmoldante no fundo, é um sustinho. Não é nada, tá? Não exagere, porque é muita gordura que tem aqui dentro. No meu forno, eu asso meu bolo mais ou menos 50 minutos. E como que você descobre se seu forno tá fraco demais? Com 50 minutos, aí chegando nos seus 50 minutos, entre 40 e 50 minutos, seu bolo tem que estar pronto, tem que estar assado. Se com 50 minutos ele ainda tá cru, tá branco em cima, tá mole no meio, seu forno ainda tá muito fraco, você tem que aumentar a temperatura. Então não importa que eu tô te falando aqui que são 180 graus, se seu forno ele só chega na temperatura certa se você colocar 200 graus, por exemplo. Então conheça o seu forno. Se o seu forno estiver muito levinho, ele vai terminar de assar, mas vai demorar muito. Aí você vai ter um bolo bem branco, que cria uma camada úmida por cima, melequenta por cima. E aí seu bolo não fica tão legal. Então você tem que prestar atenção nesses dois fatores aí do seu forno, né? Se ele tá forte demais ou se ele tá fraco demais. Aqui eu tenho um bolo que eu assei em duas partes, né? Que eu vou cortar aqui duas fatias. E aqui dentro da minha assadeira eu tenho que eu assei para uma fatia. Esse bolo aqui estava congelado, ele já perdeu o gelo, ele só tá geladinho assim, mas ele não tá mais congelado. E esse daqui eu acabei de assar. Como que eu faço para tirar o bolo que não tá untado de uma forma? Deixa eu pegar uma espátula. Eu venho aqui com uma espatulinha, uma faquinha, o que você tiver, encaixa bem, ó, deixo bem encaixadinha. E aí eu venho raspando a lateral. Raspa mesmo a lateral, porque senão você vai machucar a lateral do seu bolo. E aí eu viro. Tenho meu fundo removível, ele sai perfeito. Sai mais fácil. Como eu não untei, né, isso daqui, se você passar um pouquinho de desmoldante igual eu te ensinei, fica mais fácil de você soltar essa parte. Você simplesmente vem aqui e puxa. Pronto, tá pronto. Mas se você não untar, você vem aqui com uma espátula. Eu gosto de vir com a maior porque eu pego o bolo inteiro. E aí você vem raspando. Raspa bem e tira. Quando você unta, ele sai mais perfeitinho. Igual esse. Só porque grudou aqui na bancada. Ó. Mas aí ele sai mais certinho. E aí quando você não unta, ele tá assim. Esse meu bolo já tá frio, não tá morno mais, mas eu acabei de assar. Esse daqui ficou congelado há um tempo. Então eu tenho aqui as fatias, né? Esse daqui tá um pouquinho maior porque eu coloquei um pouquinho mais na forma, esse um pouquinho menor. E esse daqui que me rende duas fatias. Como que eu faço para cortar a fatia correta? Eu sempre uso dessa ferramenta. Eu gosto do bolo organizado por dentro. Eu gosto que meu cliente corte meu bolo, né? Eu gosto de cortar meu bolo e ver a definição de tudo que tem lá dentro, né? De ver tudo perfeitinho. Então, por isso que eu uso isso daqui. Porque toda fatia que eu cortar vai ter exatamente o mesmo tamanho, né? A gente só coloca aqui, né? Escolhe o pontinho que eu quero. Essa minha marca, que eu não sei qual é, eu deixo no quarto pontinho, que dá uma fatia pra mim de 2,5 cm. Que é uma fatia meio que padrão que eu uso. Um bolo de chocolate com brigadeiro é um bolo bem firme. Aí eu posso cortar a minha fatia um pouquinho mais fina, não tem problema nenhum. Então, como que eu corto? Então, se ele tiver em fatias, eu venho aqui
eu posiciono, cuidado para não subir e descer ele, né? Ele tem que ficar aqui. E eu ponho a minha mão aqui em cima. Deixa eu até pôr mais pra frente. E aí eu só vou entrando. Isso daqui é um fio, não é uma serra. Então cuidado como você vai entrar. Você tem que entrar, né, serrando ele. E aí eu vou girando. Vou sempre girando ele. E tiro o topinho. Agora, o que eu queria que você prestasse atenção é nessa massa. Ela é muito fofa. Ela é úmida e muito cheirosa. Agora me fala se uma massa dessa vai ser ruim, né? Se você vai ter um bolo duro, se você vai ter um bolo seco. Não tem como com uma massa gostosa. Se você tiver a massa amanteigada correta, você vai ter um bolo muito gostoso para dar para o seu cliente, que eu tenho certeza que ele vai amar. Ai, muito cheirosa. E aí, ai, mas manteiga na minha cidade é cara. Você pode fazer a troca da sua manteiga na massa por margarina. Você economiza. A massa continua muito boa, muito cheirosa, muito firme. Fica legal. Eu ainda prefiro o sabor que a manteiga dá para minha massa. Porque margarina, né, é uma gordura vegetal. Manteiga é natural, vem do animal, vem da vaca. Então, ela é natural, ela derrete na boca, né? E é o que acontece com a nossa massa. Quando a gente troca por margarina, a gente perde um pouquinho só aí. Nessa questão do paladar. Eu vou cortar essa daqui também para você ver. Como essa daqui tinha mais massa na minha forma, meu topinho ficou maior. O que você faz com o topinho? Pode fazer tanta coisa, Eu fazia, na minha época, eu fazia bolo de pote. Muito bolo de pote. Como eu vendia em aplicativo, eu vendia muito bolo de pote. Pode fazer cake pop, pode fazer várias coisas. E aí aqui, como que eu corto a minha massa que foi assada em 2 vezes? Eu perco menos também quando eu faço assim. Perco menos massa. Porque eu só vou cortar topinho uma vez. E aí eu venho aqui, ó, girando. Ela tá mais firme porque ela ainda tá gelada, ela só não tá congelada mais. E aí, ó, ela fecha um pouco mais porque ela tá gelada. Ela tava congelada, uma massa que tava congelada, né? Mas mesmo assim, uma massa úmida e uma massa muito saborosa. E aí eu tiro o topinho, igual a outra. Só que quando eu asso assim, além de tempo que eu ganho, né? De forma, que eu só preciso ter 2, não preciso ter um monte. Eu ganho também que eu não perco tanto. Então ela fica assim. E eu gosto de cortar ela mais geladinha, porque ela não esfarela tanto. Porque essa é uma massa que esfarela um pouco mais. Então eu gosto de cortar ela mais gelada, para ela esfarelar menos. Então aqui eu tenho as minhas 2 massas amanteigadas. A que estava congelada e a que eu acabei de assar. Ela tá fria, mas ela foi assada faz 1 hora, mais ou menos. Então ela tá muito fofa. Deixa eu até te mostrar aqui, bem pertinho, como que ela fica, ó. Bem fofa. Uma massa muito fofa. E essa daqui é a minha massa que tá gelada, né? Ela tá gelada. Ela continua muito úmida. Se eu pegar ela bem, ela até quebra, porque ela é muito macia. E aí, como que eu faço? Eu acabei de assar minha massa. Eu posso montar meu bolo? O que eu vou te falar é não. Essa massa, ela precisa de um descanso antes de você começar a montar seu bolo. Então, sempre que eu fazia bolo, eu tinha um planejamento assim. Hoje é quarta-feira. Eu vou assar minha massa, todas as minhas massas, e fazer todos os meus recheios. Vou embalar a minha massa, vou deixar na geladeira. Se você quiser já embalar ela cortada, né, em fatias, vai embalar fatia por fatia, guardar na geladeira. Se quiser guardar o bolo inteiro e depois fatiar, vai embalar o bolo inteiro, guardar na geladeira. Ela precisa de um dia de descanso, pra gente ter a firmeza certinha pra fazer ela. E aí nesse mesmo dia que eu assei a minha massa, eu vou fazer os meus recheios. Já dei recheio tudo pronto. Os meus recheios têm que estar frios e firmes pra hora que eu for rechear o meu bolo, né? A diferença de você montar um bolo com uma massa que já tá firme e uma massa que tá fofa, extremamente fofa, né? Isso aqui pra você pegar, mais difícil, pra você montar, demora muito mais tempo.
Então eu sempre fazia isso, fazia massas e recheios em um dia. No dia seguinte, eu fazia toda a montagem do meu bolo, que é o que eu vou te ensinar amanhã. Eu fazia toda a montagem do meu bolo e no terceiro dia eu espatulava, entregava, fazia decoração e entregava para o meu cliente. Então eu preciso de 3 dias para fazer um bolo, né? Na quarta eu assei massa, fiz recheio. Na quinta eu fiz a montagem do bolo e na sexta eu espatulei e entreguei para o meu cliente. Então eu preciso de no mínimo 3 dias para fazer meu bolo. Tudo dentro da validade, tudo certinho, sem problema nenhum. E aí como que eu faço? Você vai embalar o seu bolo. Esse bolo embalado sem recheio dura 7 dias na geladeira. Quando a gente recheia o bolo, ele tem a validade um pouquinho maior, porque ele já vai estar com... né? Então, se eu já sei hoje, montei amanhã e entreguei para o cliente, ele só vai ter 4 dias então? Não, ele tem um pouquinho mais, dependendo do recheio que você vai colocar. Né? Recheio de fruta fresca normalmente dura bem pouquinho mesmo. E aí eu embalo e levo assim para a geladeira, né? Identifica isso, é legal você identificar, você colocar uma tagzinha, uma etiquetazinha, colocar que massa que é essa, qual é a validade dela, que dia que, né, o dia que você fez, o dia que ela vence. E muito importante fazer isso quando a gente vai congelar. Embala, põe no freezer, né? Quando eu jogo pro freezer, eu passo ainda mais uma camada de plástico filme para não pegar nenhum sabor do freezer, se bem que se você tem um freezer, ele tem que ser específico só para isso, né? Ele não pode ter mais nada, não pode ter carne congelada, não pode ter legumes, não pode ter nada, porque tudo interfere no sabor, né? Tem um monte de risco aí, que são questões nutricionais que eu não entro nesse assunto, mas a gente tem que ter tudo separadinho. Então, a minha massa eu embalo e eu só monto o meu bolo no dia seguinte. Tem que ter esse planejamento para não ter o risco de você quebrar o bolo, de ter algum acidente ou até mesmo na hora de montar. O bolo tá muito fofo. Para você montar, ele pode quebrar, ele pode cair. Então, assim, faça as etapas bem corretinhas, bem certinhas, para você não ter nenhum risco, né? Eu tô te falando porque eu já tive todos os erros que você pode imaginar, eu já passei por eles. Então, por isso que eu te falei que eu arrumei uma solução para cada um deles. Porque uma hora eu fazia de um jeito e errava de outro e eu ia... então dessa vez eu fiz isso diferente, eu tenho que fazer agora desse jeito. E aí eu ia achando onde eu tinha que errar. E isso que eu tô querendo entrar na sua cabeça hoje e te falar sobre isso. Para você não ter risco desnecessário, né? Principalmente para a gente montar um bolo mais alto, né? Eu tô falando de bolos altos, não tô falando de bolo baixinho. Então a gente tem que seguir esse planejamento sempre, seguir os nossos 3 dias para entregar o bolo para o cliente, fazer a nossa massa, embalar a nossa massa, os nossos recheios, fazer tudo num dia para depois fazer a montagem no outro. E é o que eu vou te mostrar aqui. Então a minha massa foi feita hoje, amanhã eu vou te ensinar a montagem. Amanhã eu vou te ensinar o passo a passo de como eu faço para montar um bolo perfeitinho, retinho, que vocês sempre vêm e me perguntam: nossa, mas pega o bolo na mão, nossa, mas o bolo tá muito reto, nossa, como é que faz isso? Como que eu trabalho com acetato, que muita gente não conhece? Como eu monto o bolo na forma, eu gosto de montar o bolo na assadeira. Então eu vou te mostrar tudo isso na nossa aula de amanhã. Nosso tempo já tá acabando, então eu já vou ter que finalizar o nosso primeiro dia, mas eu só queria relembrar um pouquinho que hoje nós falamos sobre conceitos básicos de massa, falamos sobre forno, sobre tipos de formas, sobre como cortar as massas, sobre o uso de desmoldante ou não, sobre untar ou não. Falamos também um pouquinho da minha história. E amanhã vamos falar sobre montagem de bolo, usar ou não cinta, que cinta usar, só a cinta de Butterqueen, como colocar nosso recheio, qual a quantidade de calda, como finalizar a montagem do nosso bolo. E eu te espero amanhã, eu espero que você esteja aqui presente pra gente ver junto essa aula. E eu te incentivo a deixar aqui seu comentário se você gostou da aula, se você tiver alguma dúvida, que eu prometo que eu vou estar grudadinha na tela do computador, respondendo vocês o máximo até amanhã. E eu estou muito feliz com o nosso primeiro dia da nossa Masterclass do Bolo Perfeito. E eu aproveito para te convidar também para
para seguir a gente nos nossos canais. Tem muito conteúdo gratuito para você consumir no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Então vai lá ver também, que é muito legal. A gente sempre está disponibilizando conteúdo gratuito para você. Então no YouTube nós estamos lá como Bruna Rebelo Cake Lover, no Instagram Cake Lover BR. Fica aqui com mais alguns depoimentos dos nossos alunos para servir de inspiração para você. Obrigada pela sua presença hoje, eu adorei. Um beijo. Boa noite. Bom, meu nome é Nathalie, eu conheci a Bruna, na verdade, no momento que eu ia casar. Então, eu estava atrás de um bolo maravilhoso que representasse aquele momento da minha vida, né? E eu tive a grande oportunidade de comer um pedacinho do bolo dela e conhecer a essência de todo o trabalho. Eu não sou boleira, eu sou da área da saúde, sou biomédica, só que com aquele pedaço que eu comi, eu falei, eu preciso aprender a fazer algo desse tipo. E eu não conseguia fazer nenhum bolo de caixinha. Foi quando eu comprei o primeiro curso dela, fiz o segundo curso dela e hoje eu tô aqui. Então, realmente, eu sou muito grata por ela ter me ensinado a essência disso e eu poder estar aqui presente com ela e desfrutar desse grande sucesso que ela tem. É isso.